Hoje eu quero falar com você que está me ouvindo sobre um direcionamento do Senhor para mim ontem, relacionado ao nosso ano de 2026. E eu queria pedir para todas que estão assistindo compartilharem com outras amigas que também querem viver a vontade do Senhor ao longo desse ano, que também querem entregar o melhor a Deus. E eu tenho certeza que não existe nenhuma outra entrega ao longo de todos os próximos 364 dias que entregar o nosso coração ao Senhor e viver a vontade dele para nós. O texto que eu quero trazer para vocês está em 2 Tessalonicenses 5,16, que fala o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ontem eu estava refletindo sobre isso e uma das coisas que eu coloquei nos meus projetos para o ano de 2026 é não reclamar. E eu estava escrevendo isso nas coisas que eu queria deixar em 2025. Eu citei alguns hábitos que eu tive nesse ano anterior e um deles que eu não quero levar, que eu escrevi, que eu não queria trazer para esse ano, é o hábito de reclamar. E antes disso, um dia antes do ano acabar, eu também fiz um devocional que falava sobre como nos alegrar no Senhor, trazia gratidão ao nosso coração. Então, o sentimento de sermos gratos, ele é uma das frequências mais elevadas de energia, né? O amor e a gratidão, eles são a última escala da frequência energética alta. Então, quando a gente agradece, automaticamente nós conseguimos sentir alegria. Então, quando tá aqui, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. O que o Senhor traz para nós é uma correlação entre a alegria e a gratidão. A alegria e dar graças em todas as circunstâncias. E eu comecei a treinar de uma forma muito sutil minha mente, em até silêncio mesmo. Quando eu consigo olhar para algo e agradecer, logo em seguida o que vem ao nosso coração é uma sensação de felicidade e de alegria. Porque a gente conseguiu contemplar algo bom naquela realidade. A gente conseguiu visualizar um livramento naquela situação. E se tem algo, gente, que Deus me ensinou ao longo da minha vida é que independente do quão desafiadora seja uma situação, do quão ruim seja uma situação, existe algo bom. Não existe nada que nos aconteça, não existe nada na face da terra que... Gente, só esse barulhinho acabar aqui rapidinho. Não existe nada que aconteça debaixo do sol que não desperte em nós algo bom. E aí, quando eu falo algo bom, não necessariamente vai ser o sentimento bom diante da dificuldade. Às vezes vai ser a consequência da situação desafiadora. E ainda que a gente não consiga vislumbrar nesse momento, todas as nossas adversidades são caminhos que nos formam para algo melhor. Então, quando a gente consegue compreender isso, ainda no momento difícil, nós damos graças ao Senhor. Quando a gente consegue entender que toda dificuldade está forjando o nosso caráter e o nosso coração para o próximo degrau, nós compreendemos isso como algo bom, como um presente do Senhor. Então, o que eu queria trazer para você, para esse próximo ano, é que o Senhor conduza a sua mente diante de todas as circunstâncias à gratidão. Antes de você fazer qualquer consideração sobre algo, você vai agradecer para posteriormente fazer a sua consideração. E isso é uma tática muito boa, porque quando você agradece, automaticamente a sua mente desfaz toda aquela consideração ruim que você poderia fazer sobre algo. Eu vou dar um exemplo muito bobo para vocês. Hoje, quando eu acordei assim, eu estava sentindo um pouco de frio
E aí eu ia falar assim, nossa, que frio, assim, num ar de um pouco de reclamação. Mas na mesma hora eu falei, nossa, que bom, né? Que eu tive essa cama quentinha pra dormir com esse cobertor muito gostoso. E aí depois disso, é como se o pensamento de reclamar ele se dissolvesse completamente e a gente trouxesse ao nosso coração uma alegria, ainda que uma alegria muito breve, pelo fato de sermos abençoados apesar da adversidade. Então, colocar na ordem das suas considerações diárias a gratidão sobre algo que você poderia fazer uma reclamação ou alguma consideração negativa. Eu vou terminar mais uma vez com o versículo para vocês entenderem que isso não é só uma forma de agir, como também a vontade de Deus para nós. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 5, versículo 16. Alegrem-se sempre. Isso é uma ordem do Senhor. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Desejo um momento de muita sabedoria, de entendimento com o Senhor nesse dia e que você possa assim se alegrar nos menores detalhes para sentir realmente a presença de Deus, e vocês vão ver que a graça do Senhor ela tá na contemplação de todas as coisas e na alegria nos detalhes. Quero fazer uma oração com você. O quê? Eu quero fazer uma oração com vocês agora e eu queria pedir também para vocês compartilharem isso, principalmente com as pessoas que têm hábito de murmurar, pessoas que têm hábito de reclamar, pessoas que estão ali o tempo todo fazendo considerações negativas sobre todas as coisas. Elas conseguem enxergar 10 defeitos em um lugar que muitas pessoas enxergam 100 qualidades. Eu tenho certeza que nesse momento vai vir alguém na sua cabeça e aí você manda, sem ser uma indireta, fala só assim, olha que legal esse vídeo que eu assisti hoje de manhã, porque quando nós andamos com pessoas que sempre murmuram, a gente também constrói esse hábito dentro de nós. E esse ano eu vou pedir ao Senhor que aproxime de você pessoas que agradeçam por todas as coisas, porque isso vai trazer alegria para o seu coração. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Deus, pela sua vida nas nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo amanhecer, pelo sol que hoje aquece a nossa pele, Pai. Obrigada pelo ar que encheu o nosso pulmão ao longo dessa noite, nessa manhã. Muito obrigada, Deus, porque nós acordamos em perfeito estado físico, mental, Pai, com o nosso corpo em plena condição de nos levantarmos, de orarmos, de agradecermos, Pai, pelo nosso dia. Eu te agradeço, ó Pai, por mais um ano, Senhor, diante da sua presença. Mais um ano, ó Pai, lembrando o quanto o Senhor é bom e o quanto as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Te agradeço, Senhor, pela sua bondade em derramar sobre nós nessa manhã a sua vida e a sua graça, Pai. Eu te peço, Deus, que ao longo desse ano o Senhor nos aproxime, Pai, do sentimento de gratidão, da alegria que vem do Senhor. Eu te peço, Deus, que a sua presença seja o nosso norteador, Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que seja a sua vontade completa sobre nós se realize em nós e através de nós, Pai. Te peço que nós sejamos ao longo desse ano instrumentos do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, canais de bênção e canais de alegria, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor traga essa palavra sobre a nossa mente em todos os momentos, Pai. Que nós ousarmos reclamar em meio a tantas bênçãos, Pai. Que o Senhor cele a nossa mente em gratidão, em alegria, Pai. Que nós possamos em todos os momentos nos lembrar do quão bom o Senhor é conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos conduzidos pela sua presença e pela sua graça, não só nas nossas vidas, Pai, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus nós possamos desenvolver ao longo desse ano os dons do Espírito Santo, Deus. E nós sabemos que um dos dons do seu Espírito é a alegria, Pai. E nós sabemos também que através desse direcionamento do Senhor nessa manhã, em todas as vezes que nós agradecermos, nós sentiremos essa plena alegria no Senhor. Coloca o Senhor nosso coração diante de Ti, Pai, o coração de cada uma das meninas que estão ouvindo essa palavra diante do Senhor.
E eu te peço, Pai, que esse ano o Senhor desperte nos nossos corações sede do Senhor e fome da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida e o nosso ano ao Senhor. Nos dê sabedoria e discernimento para conduzir todas as nossas ações de acordo com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.